Parashá Bereshit, eu queria explicar um conceito que ele é importantíssimo, né? Se vocês estiverem a Tanakh, tiverem a Torá, vocês podem abrir no Perek Vav, vocês vão aprender hoje que seria o capítulo 6, né? E no primeiro versículo, Pasuk Aleph, nós vamos ver aqui juntos uma coisa muito interessante. E foi quando começou o homem a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram filhas a eles. Até aí é normal. Hashem deu a mitzvah para Adam e Havá, falou, olha, vocês têm que crescer e dar frutos, têm que ter filhos, né? Vocês têm que multiplicar e povoar a terra. Até aí não tem nenhum problema. E viram os filhos dos senhores que as filhas do homem eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui já entra um problema. Você fala, e viram os filhos dos senhores que as filhas do homem eram formosas. Esses senhores não são seres humanos? Porque parece que esses senhores viram que as filhas do homem eram formosas. Quem é esse homem que está sendo dito? E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os sábios explicam, mas, salvo engano, Esquerá explica. Eles tomavam mulheres que eram casadas e também tomaram fêmeas de animais. Por isso que o dilúvio vem para julgar também os animais terrestres que se corromperam. Ou seja, esses homens começaram ali a introduzir a zoofilia, né, que segundo a Torá, até hoje isso não mudou. Um pecado gravíssimo, um pecado, né, de morte. Tanto o homem como o animal devem ser eliminados. E disse o Eterno, não lutará comigo o meu espírito por causa do homem, para sempre, porque também ele é carne, e serão os seus dias 120 anos. Aqui Hashem vai determinar a idade do ser humano. A gente vê que como Hashem ele é paciente, né, ele tem muita misericórdia. Você vai ver que isso não é imediato. Acabamos de ver no final do capítulo 5 que Noah, com 500 anos, gerou seus filhos, né? Você vai ver que esse prazo de 120 anos vai ser mais longo. A partir de uma determinada geração, o homem não vai ultrapassar essa idade. Sabemos que Abraham, Yitzhak e Jacob todos viveram mais do que essa idade, porém Moshe Rabbeinu chegou a essa idade e não viveu mais. Os sábios também falam que 120 anos seria o tempo que Noah demorou para construir a arca, né? Ou seja, foi dada aquela geração 120 anos ali de tempo para fazer chuva, para se arrependerem, mas eles não fizeram. Versículo 4, os gigantes estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando conheceram estes filhos dos senhores, as filhas do homem. No início eram senhores que viram que as filhas do homem eram formosas. Aqui vai falar dos gigantes, que eram filhos dos senhores, né? Conheceram estes filhos dos senhores, as filhas do homem, não as filhas dos homens, mas as filhas do homem, e lhes deram filhos. Estes foram os valentes que sempre houve, homens de renome. E o Eterno viu que era grande a maldade do homem na terra e que todo o impulso dos pensamentos do seu coração era exclusivamente mal todo dia. Que impulso mal era esse? Qual é o cerne? A gente vê que na Torá fala que a terra se encheu de ramais, de roubo e violência e tudo mais. Mas qual é o cerne? O que os sábios vão explicar que é a grande maldade aqui que a humanidade passou a praticar, que Hashem teve que trazer o dilúvio. Versículo 7. Disse o Eterno, farei desaparecer o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o quadrúpede, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependi de os haver feito. Noah achou graça aos olhos do Eterno. Então aqui percebe que os animais marinhos não se contaminaram, mas os animais terrestres sim, já que os filhos dos senhores tiveram relações também com os animais. Ok? Agora vamos entender um conceito. Tá? Eu vou trazer aqui o texto da Guemará. A Guemará vai relatar sobre dois anjos que seriam esses senhores que caíram, né, e que tiveram esse impulso e passaram a ter relações com a filha desse homem. E nós vamos entender todos os personagens agora. Os sábios afirmam que a palavra Azazel, encontrada na Parashá Jeremot, trata do Yom Kippur, dia da expiação,
Há uma alusão a dois anjos mencionados no início da criação, no término da Parashá Bereshit, como acabamos de ler, Asa e Azael, que caíram dos céus. Por que eles caíram dos céus? Vamos ver o que o Zohar explica. Nossos sábios de memória abençoada disseram que quando o Santo, bendito seja, criou o homem, o criou no jardim do Éden e ordenou-lhe que observasse 7 mandamentos. Foi conhecido a lei de Noa. Quem diga que eram 6 mandamentos, o 7º mandamento foi ordenado mais tarde a Noa. Mas enfim. Quando ele pecou na árvore do conhecimento do bem e do mal e foi expulso do jardim do Éden, esses 2 anjos celestiais, Asa e Azael, disseram ao Santo bendito seja: se fôssemos nós na terra, como homens, teríamos sido virtuosos. O Santo bendito seja ele disse-lhes: poderias superar a inclinação maligna que está no controle na terra? Eles disseram: nós podemos. O Santo abençoado seja imediatamente os deixou cair do céu à terra. E a escritura diz: havia Nefilim. Se você digitar até no tradutor do Google o termo Nefilim, ou seja, Nun, Fei, Yud, Lamed, Yud e Mem, no caso Mem Sufit, você vai ver que a tradução é literalmente caídos. Você vê que o texto diz gigantes, havia gigantes, mas o texto da Torá está dizendo: e havia caídos, e também homens poderosos. Assim que desceram à terra, esses 2 anjos, a inclinação maligna, o Yetzer Hará, apoderou-se deles, como está escrito. E eles tomaram as esposas de todos os que escolheram. Eles pecaram e foram destituídos de sua santidade. Assim, eles foram os primeiros adúlteros da terra, se relacionando com todas as belas filhas do homem que estavam presentes naquela geração. E qual era o nome daquela geração? Chamada de Naamá Achot Tuval Caim. Naamá, a irmã de Tuval Caim. O último descendente de Caim, que é mencionado na Torá, é Naamá, uma mulher. E toda a geração é chamada de geração dela, de belas mulheres. E esses anjos caídos se tornaram os primeiros adúlteros. E aqui nós vamos estudar, porque quando você vê o texto da Torá que fala Anefilim Ayuba Aretz, né, que nós acabamos de ler, que os caídos havia caídos na terra. E se você pegar a última letra de cada palavra, Anefilim é o Mem, Ayu é o Vav, Baaretz é o Tzad, você forma a palavra Tzom, Tzad, Vav, Mem, significa jejum. Ora, em Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar no local mais sagrado que existia na face da terra, que era o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, justamente nesse dia, é um dia onde nós fazemos jejuamos por volta de 25 horas, pedimos perdão. Nesse dia existe um bode que é sorteado, o bode que ganha é sacrificado a Hashem, o bode que perde é levado a Azazel. Como é que esse bode é morto? Ele é colocado no precipício e ele é empurrado, ou seja, ele cai, se choca no chão e morre, né, pela queda. E você tem 2 anjos, Asa e Azael, que também estavam numa região elevada espiritualmente, caíram, né, e perderam sua santidade, causaram todo esse problema. Os sábios explicam que o termo jejum de Yom Kippur, não só o Yom Kippur serve para retificar esse pecado desses 2 anjos, pecado sexual, como todos os 613 mandamentos da Torá têm conexão com esse pecado, ou seja, são os desdobramentos dessa ação desses 2 anjos. Ok? E jejum quer dizer o quê? Que devemos também jejuar, não só na área da alimentação, mas nessa área sexual. Os sábios explicam que David HaMelech, ele sabia, David HaMelech escrevia, né, os Teilim, ele tinha também um certo nível de profecia, você vê alguns Teilim que são muito elevados. David HaMelech era um tzadik, a Tanakh chama ele de anjo, né? Tinha um texto que fala: você é um anjo do Eterno. E ele sabia que ele iria ser tentado com Batseba naquele dia, haveria uma tentação relacionada à área sexual, então ele pensou: eu sei, vou ter relação sexual com uma de minhas esposas, tendo relação com elas, então eu não vou ter, já vou estar saciado e vou vencer essa tentação. Sábios dizem que na verdade é o oposto. Se ele não tivesse a relação sexual de manhã, ele teria mais forças para resistir àquela tentação sexual. Como ele teve relação conjugal,
aquilo aumenta o desejo, né? Por isso que os sábios explicam que existe um pequeno órgão no ser humano, no corpo do homem, que quando ele é alimentado, ele se torna insaciável, e quando ele é submetido à fome, então é que ele se sacia. Isso é justamente essa área sexual, tá ligado ao Brit. Então, quanto mais um homem quer ter relação, quanto mais ele dá vazão a essa área sexual, mais ele quer, mais ele tem. E um grande exemplo disso, infelizmente o exemplo ruim, foi o próprio rei Shlomo Melech, né? O rei Salomão, que não quis, né, cumprir a mitzvah. Hashem falou, um rei não pode ter muitas esposas porque elas vão perverter seu coração. Ele falou, olha, eu sou muito sábio, já que o rei não pode ter muitas esposas por causa disso, eu sou muito sábio, eu não vou ter o coração pervertido, eu posso ter muitas mulheres. E você vê que o desejo desenfreado gerou, né, aí 1000 mulheres, entre 700 esposas e 300 concubinas. Então os sábios explicam isso, que nós devemos, né, jejuar nessa área. E o que tem a ver Naamá, irmã de Caim? E aqui entra o conceito. Caim, por que ele matou seu irmão Hevel? Ele matou não só por causa da questão do sacrifício, mas os sábios explicam que é porque Hevel tinha 2 esposas e Caim só tinha uma. Só foi dada uma esposa a Caim, para Hevel 2, sendo que das 2, uma era muito, muito, muito bonita. E Caim, né, já era um pouco egoísta, aquela coisa da inveja. Ele falou, não, eu sou mais velho, tenho que ter 2 esposas, não você. Hevel contra-argumentou, falou que a Kadosh Baruch fez desse jeito, então ele tem que seguir. E ele acaba matando seu irmão, evidentemente ele vai ficar com as esposas de seu irmão, né? Então ele vai ter uma geração de filhos, até que chega nessa Naamá. Naamá, falam os sábios, que era a mulher mais bonita que já existiu na face da terra. E ela andava nua. As filhas de Caim andavam nuas. E esse conceito é muito simples para a gente entender, porque a gente conhece tribos indígenas onde as pessoas andam nuas, mas a gente já pode entender, e nós vamos ver um pouco disso, o que a Halahá explica, o que é a nudez da mulher. E você vai ver que qualquer mulher que não se veste com tzniut, com recato, expõe seu corpo, ela está expondo sua nudez, ela está andando nua. E justamente por andar dessa forma, elas vão chamar a atenção de quem? Desses 2 anjos, que já foram lançados à Terra numa configuração não tão boa, né? Eles acusando o ser humano, e Hashem mandou-os. Então eles vão ter o desejo de ter relações com essas filhas de Caim, por isso que fala filha do homem, do Caim, e uma coisa leva a outra. Daqui a pouco eles estão querendo ter relações com mulheres, mas elas têm marido, não importa, eles vão ter relação a si mesmo, um adultério. Se as mulheres não quiserem, vão forçar. E se eles olharem um animal e acharem interessante, vão querer ter relação com um animal. E daí, se eles acharem outro homem e quiserem ter relação, vão ter. E isso, uma coisa vai levando a outra, como os sábios explicam. Uma haverá leva a outra haverá. É interessante porque o Zohar vai explicar que o maior pecado que o ser humano cometeu e que levou ao dilúvio, apesar do termo falar que a terra se encheu de violência e roubo, o Zohar vai explicar que esse maior pecado é, na verdade, o derramamento de sêmen em vão. Ou seja, não só a relação sexual de forma ilícita, mas o grande problema que é esse derramamento do sêmen em vão. E por que isso? Uma coisa leva a outra, como eu falei, e aí daqui a pouco vão ter relações homossexuais. Toda relação homossexual é um derramamento de sêmen em vão, óbvio, porque correto, o sêmen tem que ser lançado no local correto, né, na mulher, e isso gera uma vida, gera um filho. E Hashem destrói os seres humanos. E o que Hashem fala? Fala, tá bom, não mais destruir a terra, vou dar um sinal de que eu não mais vou destruir a terra. Ele dá um arco celeste, conhecido como arco-íris, né? E hoje, justamente, esses grupos de pessoas que não são todas, a gente sabe, tem pessoas que optam por ter esse padrão de vida de homossexual, mas são pessoas que são pessoas respeitosas, são pessoas que sabem se portar na sociedade, são pessoas, né, corretas em seu caráter. Mas nós sabemos que existem pessoas também mau caráter, mal intencionadas, né, tanto deputados que usam essa causa de homossexualismo para corromper as crianças, corromper
a sociedade, corromper tudo aquilo que é bom, e que eles usam como bandeira justamente o arco-íris para afrontar Hashem, para dizer: olha, Hashem, a gente está fazendo essas coisas, são totalmente erradas, é o mesmo pecado daquela geração do dilúvio, mas lembra, o Senhor deu o arco celeste como um sinal de que não destruiria, então esse é o símbolo deles, o arco celeste. Ou seja, para afrontar mesmo, uma coisa muito ruim, e que o Eterno nos livre disso, por isso que a importância de estudarmos esse assunto. Temos o conhecimento, protegermos nossas almas e, acima de tudo, protegermos as almas de nossas crianças, de nossos filhos, porque eles são a próxima geração. Antigamente na escola você aprendia português, matemática e ciência. Hoje em dia se ensina pornografia, homossexualismo, pedofilia, se leva a criança para museu para encostar no corpo de um homem sem roupa. Isso é o fim do mundo. E o pior de tudo, você não vê a sociedade, o nosso país lutar contra isso, ir para a rua manifestar. Você não vê, as pessoas parecem estar hipnotizadas, ficam quietas, não fazem nada. Né? Parece que esse mal só cresce e as coisas só vão piorando e as pessoas anestesiadas. Às vezes, shalom, vamos lá, gente, vamos fazer a nossa parte, nos conectamos com o Hakadosh Baruch Hu, buscamos cumprir mitzvot, estamos fazendo a nossa parte também, ok? E aqui eu vou explicar para vocês por que da severidade desse pecado. Alguém pode falar, não, matar um outro ser humano é muito pior que jogar sêmen em vão. E nós vemos que no Zohar não é assim, o pior pecado da Torá é o derramamento de sêmen em vão. O Shulchan Aruch fala isso no capítulo 150, e fala, é o pecado mais grave da Torá. E por quê? Vamos entender o que tem no sêmen. Eu vou ler 2 textos aqui rápidos, e depois eu vou tentar entrar na parte de Sinu, da forma como as mulheres têm que se vestir, da forma correta, para gente ganhar tempo. A severidade do pecado, quem tem essa apostila, Uma Luz na Luz, está na página 12. Esse é um texto, um ensinamento do grande Rabino Yitzhak Luria, Maria Kadosh. Ele explica, almas torturadas, a energia espiritual está em toda parte. Alguém que estuda a Torá e desenvolve uma conexão firme com Hashem pode senti-la muito fortemente. Mas alguém que danifica o Brit perde a capacidade de perceber a santidade. Ou seja, alguém que não guarda, né, não tem sua santidade pessoal, pratica vários ilícitos sexuais, não consegue perceber a santidade. O Arizal escreve sobre o que acontece à pessoa que toda vez atrai para baixo almas em derramamentos de sêmen. Essas almas são consideradas filhas dessa pessoa. As forças do mal então capturam essas almas e as torturam, roubando sua energia para si mesmas. Essas almas ficam muito agitadas e desprezam seu pai por fazerem isso a elas. Elas procuram vingança contra ele, causando-lhe muito sofrimento. Já foi postado um vídeo de um judeu, não era religioso, teve uma experiência de morte, foi dada a chance dele, ele ressuscitou, né? Os médicos até ficaram assim muito admirados, porque ele tinha morrido mesmo, passado tempos, morreu no braço de um amigo. E aí esse amigo viu, ficou muito feliz. Ele lembrava tudo o que aconteceu. E ele dá o relato como é o julgamento, né, no mundo da verdade. E no momento que ele cita esse pecado dele de derramar sêmen em vão, acho que eles que assistiram o vídeo, ele começa a chorar, fica um minuto só chorando de forma desesperadora. Ele conta vários pecados e várias acusações, mas essa você percebe que é a mais grave, que mais abateu ele. והם צועקים לי רשע, תדמיין לי, זה עולה בעוד עולם, שאני אומר, אני עושה את התנועה הזאת, זה קולות, זה צעקות שעולים בהרבה עולמות, כל העולמות בשמיים יודעים מי אני, מה עשיתי. אני הבן שלך, אלה הילדים שלי שבראתי בעולם, הבן שלך, האדם שמשחית זרע לבטלה, אז הוא בורא ילדים, ואלה הילדים האלה הם שופטים אותו בשמיים, אלה ילדים שבאים להזיק לו בשמיים, מעבר לבושה שיש שם, שזה גיהנום בפני עצמו.
ככה אני מתבייש. אלה הילדים האלה צועקים לי רשע, ימחה שמך מן האדמה. יש שם בושה גדולה בשמיים, שכל הבושה הזאת זה הרבה יותר מגיהנום, הרבה יותר מהכל. האדם שמשחית זרע לבטלה, אם הוא היה יודע מה הוא מסב, אם הוא היה יודע מה הוא יעבור בשמיים. אני אמרתי את זה, אני לא רוצה שאף אחד יעבור. אם האדם יודע מה הוא הולך לעבור. זה אחד הדברים הקשים ביותר שיש בשמיים. ואנחנו משחיתים, מוצאים זרע בטלה, עושים מה שרוצים. על מה שאנחנו הולכים לעבור בשמיים, זה רק מי שעבר, מי שהיה שם יודע. שמיים עדים שלי, זה מה שאנחנו הולכים לעבור. הבושה גדולה מאוד, יש שם בושה. Continuando, as forças do mal usam a energia da alma para dar origem a Lilin, demônios, como entidades, que cercam uma pessoa roubando sua energia. Eles confundem e implantam na mente pensamentos confusos, impuros, pensamentos sobre negar a Hashem, ou pensamentos sem valor que confundem a mente de uma pessoa por horas a fio. Eles também influenciam os seus sonhos, causando querer. Querer significa emissões noturnas, né? Tem pessoas que dormem, aí tem querer, fala, tive um sonho bom, né? Sonhei assim, assim, assado e tal. Coitada, essa pessoa não sabe que ela está sendo usada por essas forças malignas, né? A energia dela está sendo sugada, a vitalidade dela está sendo sugada. O pequeno prazer que ela sentiu ali, ela vai sentir grandes sofrimentos mais à frente. Seria a mesma coisa com uma criança, né? Receber do pai $1000, digamos, e aí chega uma pessoa na esquina, esperta, e fala, olha, eu tenho esse pirulito maravilhoso, grande, você nunca viu um pirulito desse tamanho. E eu troco para você por $1000, e a criança fala, puxa, um pirulito gigante, nunca vi, é mesmo. E ela troca. Mas coitada, aquele pirulito não valia nem R$10, nem R$50, digamos, que fosse um pirulito mais caro que existisse. E ela deu $1000 por conta de um pirulito que custa algumas bagatelas. Por que ela fez isso? Porque ela é ingênua, ela não sabe. Mesma coisa é uma pessoa nessa situação, tem esse tipo de sonho, e acha que está tendo prazer, acha que está tendo alegria. Pelo contrário, está sendo sugado, drenado, está sofrendo o que muitos chamam de um vampirismo. Okay? Por isso que existe um abrahá daquela pessoa que tem esse tipo de acidente, ela teve um sonho e teve essa situação, está no Shulchan Aruch, está nessa apostila também, a pessoa acorda, né, faz a lavagem das mãos, né, a ablução das mãos, e recita essa brahá, assim que possível, pedindo perdão por isso, e para que não tenha isso novamente. Uma coisa que protege o homem de não ter esse tipo de emissão noturna é recitar o Shema completo antes de dormir. Ok? Nós temos esse Sidur da editora Sefer. Tá? E esse Sidur tem aquela parte de orações antes de dormir, só que ele só tem a primeira parte do Shema. Então é bom a pessoa recitar o Shema completo. Ok? Agora vamos entender um conceito. Qual é o aspecto espiritual do sêmen? Isso aqui é um texto muito importante do Rabino Abrahamovitz. Ele vai explicar um conceito. Hashem criou o mundo e criou o ser humano, criou Adam. E ele quis que o Adam fosse co-participante na criação dele. Por isso que ele falou, Adam, você vai dar nome aos animais. Os sábios explicam que esse conceito de dar nome aos animais significa nada mais, nada menos que dar as funções aos animais. Né? Ou seja, conforme Adão dava o nome, ele atribuía uma função ao animal. Existe a luz do Ein Sof, a luz da criação. E Hashem permitiu que o homem, né? Não a mulher, mas o homem, Adão, tivesse acesso a essa pequena luz, essa parte da criação. E deu ao homem uma matéria-prima, que é a matéria-prima mais bruta dessa luz do Ein Sof. E que luz é essa? Que matéria-prima é essa? O sêmen. Como ele é a matéria-prima mais crua, mais básica da criação,
E Hashem criou o homem com a capacidade de escolher entre o bem ou o mal, para que o homem servisse a Hashem por escolha, não por imposição, obrigação. Então, da mesma forma que o homem se escolheu bem, ele pode usar essa matéria-prima, esse sêmen, para criar outros seres humanos, criar os tzadikim. Quando nós vemos Abraham, um grande tzadik, ele veio do sêmen do pai dele. Yitzhak veio do sêmen de Abraham, Yaakov veio do sêmen de Yitzhak, Moshe Rabbeinu veio do sêmen de seu pai. Olha só o poder do sêmen, traz as almas extremamente elevadas a esse mundo. Mas Hashem também deu, caso o homem não queira cumprir suas mitzvot, caso o homem queira se entregar à inclinação para o mal, etc., esse mesmo sêmen também é a matéria-prima. E vai criar almas. Às vezes a pessoa fala, eu não vejo. Um filho, a pessoa vê. Tem uma esposa, tem a relação, a esposa fica grávida, tem um filho. Sim, você está vendo seu filho, você cuida do seu filho, você cria seu filho. Mas a pessoa que derrama sêmen em vão, ou seja, o homem que se masturba, ou tem relação com a sua esposa, mas usa um tipo de método contraceptivo em que ele joga o sêmen fora ou dentro de um preservativo, simplesmente joga fora, chama aquele coito interrompido. Tudo isso é lançar sêmen em vão. E o que se vai criar? Vamos ler um texto aqui para você entender. O que Deus criou no lado da Kedushá, no lado da santidade, ele igualmente criou no lado da Tumá, da impureza. Está em Kohelet, Eclesiastes 7,14, que diz assim como teus dias bons, na mesma proporção teus dias maus. Shalom está dando esse segredo. E assim estabelece que o sêmen é a mais crua e nua energia criativa que existe no universo físico, a corporificação real de um aspecto do Or Ein Sof, da luz do Ein Sof, através do qual, o que eu já li, as almas de Sadikim são trazidas para esse mundo, bem como a fonte potencial para a maior degeneração espiritual que existe, implicando no fortalecimento direto da Strahara, Hazve Shalom. Portanto, uma energia tão preciosa e poderosa deve ser transportada e usada com maior cuidado e discrição para não permitir isso. Não pode de forma alguma um homem fazer isso, porque ele vai estar criando, né, esses seres. E eu quero trazer aqui uma parte em relação às mulheres, porque eu estou falando dos homens, mas também tem que falar das mulheres, porque infelizmente hoje em dia a moda, né, que avançou de uns tempos para cá, 50 anos atrás, 100 anos atrás, mesmo as mulheres que não eram judias, as mulheres normais, se vestiam com tzniut, com recato, né, de forma respeitosa. Mas hoje em dia, infelizmente, as mulheres se vestem igual as filhas de Caim, andam nuas. Eu quero trazer esse texto para a gente finalizar e todos entendermos a importância e a responsabilidade e o mal que ocasiona a mulher que se veste de forma sem recato. Então a mulher, ela vai, digamos, num salão de beleza, escova seu cabelo, fica com seu cabelo muito bonito e sai na rua para exibir seu cabelo a todo mundo. Ela vai trazer sérios problemas para ela. A mulher casada, ela deve cobrir seus cabelos, guardar seus cabelos para seu marido, sua beleza para seu marido. O cabelo de uma mulher será a nudez da mulher casada. בחורה כשהיא מתחתנת צריכה לכסות את השיער שלה, ומשהו שאני לא מבינה זה למה לכסות את השיער עם פאה, שהיום הפאה, השיער כל כך יפה, ויום היא בלונדינית, ויום היא ג'ינג'ית, ויום היא... יש לה... באמת, כל יום זה משהו אחר, היא רוצה שיער קצר, זה יפה, זה מושך, הם אומרים שהשיער זה מושך בחור, זה מושך בחורים, זה בסדר, אני מסכימה עם זה, לכסות את כל השיער עם צעיף, זה משהו שאני מקבלת כמו הסבתות שהיו לנו כשאנחנו מסתכלים על צדקת וזה, אני רואה, היום אני רואה שיער ארוך עד לפה ושיער ככה ופתאום יש יותר יפה מהשיער שיש לה באמת. יש לי שאלה, את נשואה? לא, אני לא נשואה. את תלכי עם כיסוי ראש?
אני לא יודעת אם אני אלך עם כיסוי ראש, אבל מה שבאמת מפריע לי זה מה ההבדל בין השיער שלי עכשיו בין פאה שזה אותו דבר בשבילי. אם הסיבה זה כי זה מושך, אם זה מושך אותך כי יש לי שיער ארוך, מה ההבדל אם אני שמה פאה? יש כאלה בחורות שיש להם שיער מגעיל, ופתאום הם מחליטים לשים פאה, גם אם הם לא דתיות, הם שמים פאה כי הם אומרים, היום אני יכולה להיות עם שיער בדיוק. בלונד. כן. ובכן, זה נכון שפאה זה פחות טוב מכיסוי ראש רגיל, אבל גם פאה לאשכנזים נחשבת ככיסוי ראש, כי בכל אופן זה לא שיער אמיתי. אמנם השיער הזה שהיום משתמשות הנשים של בחורות מאיטליה בגיל 17, פאות קסטם, אז זה בעיה, נכון? זה לא משמש כלום וזה אפילו מגרה, לכן זה לא יחשב ככיסוי. אבל אם זה פאה צנועה, קצרה, שהיא בגדרי הצניעות, לאשכנזיות זה מהווה כיסוי ראש על פי מנהג אמותיהן. לספרדיות לא, צריכות ללכת בכיסוי ראש כמו שאת אומרת. אבל את צריכה לדעת שגם את כשתגיעי לפרק הנישואין תצטרכי לכסות את שערות הראש, ואישה שהולכת בגילוי ראש זו עבירה. זאת עבירה חמורה שעל כל פסיעה ופסיעה שהיא הולכת היא עוברת עבירה. אבל רגע לפני השאלה הבאה אני רוצה להגיד לך עוד דבר. וגודל השכר והמעלה והזכות של אישה שהולכת בכיסוי ראש הוא לאין שיעור. וצריך לדעת שהרבה מניעות שאנשים לא יודעים ולא חושבים נמנעים בגלל גילוי הראש של אישה. וכך מובא בזוהר הקדוש שזה גורם טומאה בבית, עניות בבית, ושהילדים לא יוצאים גדולים בדור. ואם אישה הולכת בכיסוי ראש מביא עשירות בבית, קדושה בבית, ושהבנים יוצאים גדולים בדור. ועל זה נאמר אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. אני אראה לכם בנוגע לזה סרט מאוד מרגש, תכינו את הטישו ואני לא אחראי לדמעות. הגעתי להרצאה בעקבות ניסן אחי, שהיה לנו ויכוח קטן על כל מיני נושאים של הדת והחזרה בתשובה וכל זה. והוא אמר לי, תשמעי, אני שאלתי אותו את אותה שאלה ששאלתי את כבוד הרב, והוא אמר לי, אני מוכן שתבוא איתי ונשאל את הרב, הוא יענה לך, מה אכפת לך לשמוע? תשמעי מה שהוא אומר. אמרתי, אתה יודע מה, בסדר. יום אחד הלכתי לדואר, ראיתי את הפתקים שיש הרצאה באולמי אמבר בחולון. התקשרתי לניסן, אמרתי לו, תשמע, יש ביום, לא זוכרת איזה יום זה היה, יש את ההרצאה, אם אתה רוצה אני אבוא איתך. ואז נראה, בוא נלך, נראה. באותו יום של ההרצאה לא רציתי ללכת. התקשרתי אליו, אמרתי, אם הוא גר בירושלים, אמרתי לו, אם הוא לא יצא מההרצאה, אם הוא לא יצא מירושלים, אנחנו מבטלים את הסיפור, אנחנו לא נלך להרצאה. התקשרתי אליו, הוא כבר היה בכניסה לחולון. אמרתי, אין ברירה, חייבים ללכת. מאוד התביישתי לשאול את השאלה, כאילו, פחדתי וזה, בסוף שאלתי. כן. אני אומרת שאני רוצה שתעשה סיבוב ביפו. כן. תראה יהודיות שלנו שנשואות שם לערבים וחיות בדירות פאר ויש להם 10 ו6 ילדים, ואני שאני נשואה כדת משה בישראל ועושה הכל, אין לי ילדים. איך אתה מסביר את זה שאלוהים נותן לה ולי לא? היא שואלת שאלה, את גרה ביפו. היא אומרת איך ביפו יש נשים יהודיות רחמנן אצלן שנשואות לערבים עם 6 או 10 ילדים וגרות בבנייני פאר, ואילו היא גרה בחולון והיא נשואה כדת משה בישראל ואין לה ילדים. תודה רבה, בואי נעשה עסק. אני בלי נדר מוכן לברך אותך פה לפני כל הציבור, והציבור יענה אמין.
אבל אני מבקש ממך בקשה קלה קשה. קלה קשה. אם תהי מוכנה בעזרת השם יתברך ללכת בכיסוי ראש שאני אתן לך, אני אתפלל עלייך שהשם יפקוד אותך בזרע של קיימא. ובעזרת השם אני מקווה שיהיה לך ילדים יותר מהערביות כולה. אני רק אספר לך סיפור. לפני מספר שנים היה סמינר במלון שורש בדרך לירושלים. בסמינר הזה הייתה רבנית שהזמינה את 3 אחיותיה עם המשפחות על חשבונה בשביל שיבואו להתחזק ביהדות. בסוף הערב הייתה התחזקות גדולה מאוד, עשרות של אנשים שמו שם ציציות ומספר נשים שמו כיסויי ראש. פתאום אומרת הרבנית, כבוד הרב, אני מבקשת ממך שתשפיע על אחותי, אם היא תשים כיסוי ראש, 2 אחיותיה נוספות ילכו בעקבותיה. התחלתי לדבר איתה בקשר לכיסוי ראש, שזה מחויב על פי התורה, זה מצווה מן התורה, שנאמר ופרע את ראש האישה. זה נלמד בספר במדבר פרק ה' פסוק 18, שבנות ישראל היו הולכות מכוסות ראש. התחלתי להסביר לה את המעלות על פי הזוהר הקדוש. מצד שני הסברתי מה גודל העוון ללכת בלי כיסוי ראש. השפעתי ודיברתי ולא עזר. לא עזר. ניסיתי עוד פעם להסביר, לא עזר. פתאום אומרת לי האחות הרבנית, תדע לך שהיא עקרה, אין לה ילדים. אמרתי לה, תשמעי, מה את מעדיפה? את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? היא אמרה שכינה. אמרתי, אל תעשי חשבון לשכנה. קשה לך לשים כיסוי ראש כי את מתביישת מהחברה. אבל תזכרי, את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה. מוכנה או לא מוכנה? אמרה לא מוכנה. בינתיים כמה נשים התרגשו מאוד והחליטו הם לקבל על עצמם כיסוי ראש ושמו כיסוי ראש. אחרי מספר דקות היא כבר לא יכלה, היא פרצה בבכי, ניגשה אליי ואמרה, אני מוכנה. אמרתי לה, בלי נדר בעזרת השם, אם תבטיחי לי שתלכי עם כיסוי ראש 0.5 שנה, לא תורידי, בעזרת השם ובלי נדר, השם יזכה אותך לזרע של קיימא, וכל הציבור ענה אמן חזק. שמה את הכיסוי ראש. אחרי שבועיים אני נמצא באולם אליצור בנתניה בהרצאה, ניגש אל הידיים בסוף הרצאה, אומר לי, אתה מכיר אותי? אמרתי לו לא. אמר, אני בעלה של ההיא שברכת במלון שורש. כן, מה אתה עושה פה? אמר, ראיתי שיש הרצאה שלך פה, רדפתי אחריך עד כאן. אני רוצה להגיד לך שפעם ראשונה אחרי 16.5 שנה, שבוע ימים אחר לי אשתי. הוא אומר, הייתי היום במעבדה, ביקשתי לקבל תשובת דם. מה התוצאות? הייתי מוכן לשלם $1,000 שיגידו לי עכשיו מה התוצאות. לא הסכימו, אמרו רק מחר. אני לא יכול להתאפק. באתי לפה, תברך אותי שיהיה תשובה חיובית. אמרתי לו, תראה, הברכה כבר נמצאת למעלה, השם יעזור שיהיה בשורות טובות.
ותודיעו לי מחר מה קרה. למחרת ב2 בצהריים כל החבר'ה שלי במשרד רואים אותי רוקד לבד. היא נקלטה, ואחרי 9 חודשים היא ילדה בת, והם קראו לה הודיה, ואחרי 2 נולד להם בן, ברוך הוא ברוך שמו. מה הפריד בינם לבין הילד? מטפחת מבד, זה מה שהפריד. בורא עולם אומר, אתה רוצה ממני? אני רוצה ממך. בוא, תן לך ניסיון קטן, קח דבר קטן, אני אתן לך דבר גדול. אתה מוכן? אם אתה מוכן, גם אני מוכן. אם תפתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפתחו של אולם, אומר הקדוש ברוך הוא. את רוצה בעזרת השם שאנחנו עוד כמה זמן ניפגש ונהיה בברית עם ירצה השם? כבוד הרבנית תשימה, כן, בעזרת השם, אם יש נשים צדקניות שרוצות לזכות גם כן במעמד הקדוש הזה, יש שעת רצון גדולה עכשיו בשמיים. מי שרוצה פה לשים בעזרת השם יתברך, זה שעת רצון גדולה מאוד בשמיים, שתבוא לכאן, תזכרו, שעת רצון גדולה. האמת היא שלא ציפיתי לתשובה כזו, כאילו לא ציפיתי לכיסוי ראש, אבל גם לא ידעתי שתהיה לו תשובה חותכת לשאלה הזו. אבל כשהוא אמר לי אם אני אהיה מוכנה לשים כיסוי ראש, אני לקחתי את זה כאילו, לקחתי את מה שהוא אמר נטו, כאילו כל מה שהוא אמר האמנתי שאני אעשה בלב שלם, וכאילו חשבתי רק על זה, לא פחדתי ולא... חשבתי רק על זה, אמרתי, זה הצ'אנס האחרון שלי בסיפור הזה. שחייב, וקיימה בכיוון, אני מאוד בגלל את הזמן הזה. עכשיו אנחנו חייבים כולנו לברך, הכוח של כולנו גדול מאוד בשמיים. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השם הטוב. מיכל בניתה בת רבקה, השם יזכה אותה להיפקד בזרע של קיימא מהרה. כיסוי ראש הזה, השם יזכה אותה לגדל בנים ובנות לעבודתו יתברך, מתוך יראת שמיים, קדושה וטהרה, אמן, כן יהי רצון. קודם כל יש לי להגיד דבר ראשון תודה לאל. היה לי מאוד כשהגעתי לבית חילוני, בעלי חילוני. הגעתי עם כיסוי ראש, הוא היה בהלם. 3 ימים הבחור לא תפקד, ועם העדות שלי היום הוא שומר שבת, ומתפללים, היה לי מאוד קשה כל העולם, מה קרה, השתגעת, מה קרה. הרבה לא קיבלו והרבה ממש ידדו אותי. כל המשפחה שלי מאושרים. קודם כל חשוב שאני מאושרת היום. היום שבת זה שבת, אנחנו לא טלוויזיה ולא חשמל ולא סיגרות. תפילות, ברכות, הכל השתנה, ממש חיים שונים. חודש של רגיעה אמיתית. אני מציעה לכם, תחזרו בתשובה. אין דבר יותר טוב מזה.
את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה. ואני שנשואה כדת משה וישראל ועושה הכל, אין לי ילדים. איך אתה מסביר את זה שאלוהים נותן לה ולי לא? היא שואלת שאלה. את גרה ביפו. היא אומרת איך ביפו יש נשים יהודיות רחמנא ליצלן שנשואות לערבים עם 6 או 10 ילדים וגרות בבנייני פאר, ואילו היא גרה בחולון והיא נשואה כדת משה וישראל ואין לה ילדים. בואי נעשה את זה. אני בלי נדר מוכן לברך אותך פה לפני כל הציבור, והציבור יענה עליהם, אבל אני מבקש ממך בקשה קלה קשה. קלה קשה. אם תהיי מוכנה בעזרת השם יתברך ללכת בכיסוי ראש, ואני אתן אם תפתחו לי פתח בחוצו של מחט, אני אפתח לכם כפתחו של כולם וברכת שלום. בעזרת השם שאנחנו עוד כמה זמן נפגש ונהיה בברית עם השם. שהיה איתנו בקימה בקימה ונראה בגיעת הזמן הזה. את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? ילד ביד שיבכה. תיסוי ראש הזה! השם יזכה אותה לגדל בנים ובנות לעבודתו יתברך
יצחק ויעקב, משה אהרון, משה דוד ושלמה. הוא ייבדק לשמור מצוות ויעלות, ידידנו היקר, הרב אברהם יצחק, שהוא מזכה את הרבים, משפיע עליהם בגדול קודשו, מתבצרתם לקדושה. הקדוש ברוך הוא יהליך ימיו הטוב, שותיו הנעמים, בחודש שלפני יזכיר ויצליח, וישיב רבים מעמות, יחזיר אותם בתשובה שלמה, בזכותו ובזכות תורתו, הקדוש ברוך הוא שיכניס לגאולנו, נזכה בכבוד ומשיח צדקנו, שיגלה במהרה בימינו, אמן ואמן. יש אישה חסידה וצדיקה שרוצה לשים עליה כיסוי ראש במעמד זה? יש? היא רוצה לשים? בבקשה. mulher usa um decote, né? A mulher usa um short curto, uma saia curta, uma roupa colada no corpo que mostra suas curvas, mostra seus... Tudo isso traz um problema muito sério e eu vou ler esse texto do Rabino Avraham Armovitz. Um assunto importante é que cada vez que mulheres saem às ruas, quem tem a apostila está na página 23, em roupas sem qualquer modéstia, mostrando seu corpo e carregadas de maquiagem, porém ignorantes e desinteressadas das leis espirituais, elas transgridem mais de 10 mitzvot. Isto é gravíssimo, uma vez que através dos homens que fitam estas mulheres com fitar imoral, elas transgridem a proibição severa de não pôr obstáculo diante do cego. Mas ainda, uma mulher que assim se comporta traz para si a mesma punição que o homem que a fitou terá que enfrentar no futuro, assim como o Santo Rashi explica sobre o verso. Ele levará o pecado dela, está em Números 30, versículo 16, que aquele que causa seu companheiro de pecar é punido em seu lugar. No Igeret HaTeshuvah, na carta de Teshuvah do Rabbeinu Yonah, é dito que um homem que fita uma mulher de maneira imoral, seja em sua face ou suas mãos, traz punição do Gehinom, do inferno, sobre si mesmo. E ela, a mulher, recebe a punição que ela causou para cada e todo homem que a fitou, pois ela causou com que eles tropeçassem, por não ter se comportado de uma maneira modesta, com recato. Uma mulher que anda desta maneira imprópria atrai e é verdadeiramente acompanhada por dezenas de milhares de Hitzonim. O que é Hitzonim? Forças do mal, a saber, Shedim, conhecido como demônios, e Ruchot, seriam espíritos, né, malignos, que nela buscam se acomodar, uma vez que, por tendas, pôs trevas ao redor de si. Está em 2 Samuel 22:12. Que o Todo-Poderoso nos salve.
Além disso, estas forças impuras entram nos corações dos homens nas ruas e os tentam, e deixam perplexos para que a fitem e sucumbam aos seus pensamentos de luxúria. Então, e com o uso de suas imaginações não retificadas, estes homens muitas vezes são levados ao expelido sêmen em vão, dando vida às criaturas demoníacas chamadas de pragas do homem. Saiba que os seres humanos são proibidos pela lei espiritual de dar vida aos seres malignos. É vital para uma mulher perceber que quando ela sai com roupas sem modéstia, ela peca e traz multidões a pecar. Adicionalmente, ela também causa outras mulheres e jovens garotas de aprenderem de seu exemplo de pecar, da maneira que elas são influenciadas a se vestirem do mesmo modo. A sua falta de modéstia causa outros de tratarem o mandamento de modéstia com frivolidade, e os trazem assim a infringir as leis de Deus. Isto é especialmente verdade se ela é uma mulher conhecida ou influente, ou uma mãe ou avó, pois ela dá um exemplo para suas filhas e netas. Que responsabilidade, então, ainda maior sobre isso nossos sábios têm dito. Yeravam, Jeroboão, pecou e causou o público de pecar. Então o pecado das multidões é atribuído a ele. Mais ainda, eles ensinaram, todo aquele que causa a multidão de pecar, a essa pessoa não é dada a chance de se arrepender. Portanto, uma mulher sem modéstia é uma verdadeira força do declínio espiritual de cada mulher que ela influencia, não somente em relação à mulher que aprendeu dela, mas também da mulher que aprende da segunda mulher e assim por diante em uma cadeia. Enquanto esse assunto não é corrigido e a praga da falta de modéstia é impedida, a mulher que influencia outras tem responsabilidade no todo. Ela também causa o padrão de modéstia de se desintegrar, levando ao enfraquecimento moral do mundo, pois ela adiciona a difusão desta moda errante. Quando o mandamento é tratado com leveza, toda a Torá é enfraquecida, não somente aos olhos dela, mas aos olhos de toda a sua geração e das gerações que seguem. Esta é uma que atraiu sua sorte, pelo seu corpo todo. Então esse é um alerta importantíssimo. E uma coisa que tem que frisar. Expliquei dos 2 anjos, As e Azael. Mas um erro, nós que viemos de Edom, do cristianismo, e somos levados a acreditar que existe o adversário e que ele luta contra Deus, né? Porque é ensinado isso, os líderes falam, não, a pessoa não está tendo êxito em determinado ponto porque o adversário, o Satã, está atrapalhando e tal. E no final das contas as pessoas parecem que são mais suscetíveis ao Satã do que ao próprio Deus. E no judaísmo não é assim. Hashem que criou tudo. Até as forças do mal servem Hashem. E isso fica claro para quem quiser só pregar o livro de Jó e ler os primeiros capítulos. O adversário vai lá pedir permissão, ele vai levar acusação, vai pedir permissão. Hashem fala, faz isso, não faz aquilo. Simples. Então um grande erro é achar que As e Azael são apenas 2 anjos lá no passado que caíram, deram origem aos gigantes, aos Nefilim. Os últimos gigantes foram mortos pelos valentes do rei Davi e pronto. Os sábios explicam que esses 2 anjos, esse desejo, está dentro de cada ser humano. Assim como Caim, por inveja, por egoísmo, quis matar seu irmão, e o ser humano tem esse desejo, né, de ser egoísta, de querer só as coisas para si mesmo, até de querer tirar aquilo que é dos outros, roubar, matar. Assim veio também esse desejo no ser humano, desse apetite sexual, dessa libido. E nós temos que 24 horas vigiar isso em todos nós. Isso eu falo para todos, porque a proibição de relações sexuais ilícitas é um mandamento ligado às leis de Noé, ou seja, leis universais. Na verdade, quando o dilúvio veio, nem existia ainda o povo judeu veio quando Abraão faz seu brit, ou seja, com Yitzhak, com Yaakov, com as 70 almas no Egito, com a saída do Egito, com o Matan Torá. Nem existia isso, né? Quando o dilúvio, só existia Noé. E as mitzvot, essas 7 mitzvot foram dadas para Adam Rishon, e Noé conhecia. E o texto fala na Parashá de Noé um conceito que diz Ele toledot Noé, ish tzadik tamim. Essas são as gerações de Noé. Fala Noé, ish tzadik, um homem tzadik, tamim. Ou seja, justo, íntegro, perfeito. E o termo aqui, a Noé, está sendo trazido de tzadik. Quando a gente pensa no termo tzadik, existe um personagem principal que traz esse nome, um personagem principal que representa esse nome de tzadik,
que é Yosef. Yosef é Tzadik. Ok? E por que Yosef? Yosef é Tzadik. Ele representa também a Sefirah de Malhut, que está ligada a essa área. Yosef Tzadik, ele ganha esse nome de Yosef é Tzadik por conta que ele é tentado, né, com a esposa de Potifar. E na hora que ele é tentado, o que acontece? No momento da hora H, tanto que ele já estava sem suas vestimentas, né? Ele se lembra da Torá, se lembra de seu pai, se lembra das mitzvot. Ele sai correndo, ele consegue vencer essa inclinação para o mal. Ou seja, Yosef é aquele que consegue vencer de forma clara, grandiosa, esse impulso desses anjos de Azazel. E ele é tzadik. Então, quando a Torá fala de Noah, que Noah é um tzadik, a gente aprende o que disso? Que Noah tinha sua santidade pessoal. Por isso que o texto diz que Noah tinha sua esposa, ele tinha uma esposa, Noah tinha 3 filhos, cada filho tinha uma esposa. Ou seja, Noah não tinha relações com várias mulheres, Noah não tinha animais, né, como esposa, Noah não tinha homens como esposa, seus filhos também não. Noah era um tzadik, era um íntegro nessa área. Então nós temos que ter muita atenção nisso, muito cuidado com isso, né, para seguirmos esses conselhos de Noah. E isso é basicamente, né, o que eu queria falar sobre esse texto do Bereshit, sobre esse texto, né, relacionado também para Noah, e ficar um alerta, né, que cada pessoa a partir de hoje, quem já não observa isso, busque observar, ser mais zeloso nessa área. Aconselho aos homens que adquiram, né, essa apostila e Uma Luz na Luz, possa estudar, se debruçar sobre ela, sobre esse material, para que possamos espantar essa escuridão no nosso mundo, nosso país, nossa cidade, trazer a luz divina de Hashem para a nossa casa, para o nosso meio, para o nosso convívio, ok? Da forma ali mais perfeita possível, ok? Que o Eterno abençoe todos vocês.